O Vasco pode perder peças importantes no time titular e o Pedrinho já está correndo para resolver esse problema. Mas tem um detalhe que pode resolver tudo para o torcedor vascaíno. Quando a gente vê os jogadores que estão nessa lista, o torcedor fica preocupado, o Vasco tem que trabalhar com urgência, principalmente pelo primeiro nome, que é o Robert Renan. Jogador que está emprestado ao Vasco e o contrato de empréstimo dele acaba no meio do ano. Ou seja, em junho acaba o contrato do Robert Renan. Pedrinho precisaria desembolsar 8 milhões de euros, mais ou menos 48 milhões de reais. O Zenit não quer aceitar um parcelamento muito longo, que é o que o Pedrinho vem tentando aí desenrolar. A verdade é que o Pedrinho vai tentar, ao mesmo tempo que negocia a compra do Robert Renan, estender o empréstimo dele até o final do ano, para ter mais tempo de exercer essa compra. Robert Renan é um dos jogadores mais importantes do elenco do Vasco, é o zagueiro aí que no momento é incontestável, um zagueiro canhoto pela esquerda, muito difícil de encontrar um zagueiro nesse perfil aí no mercado, e além disso um zagueiro muito jovem, 21 ou 22 anos a idade do Robert Renan. O Vasco no futuro pode até revender ele, ganhar um dinheiro em cima do Robert Renan e com tranquilidade, como eu falei, é uma posição difícil de encontrar jogadores. Na realidade, o valor tá justo, esses 48 milhões de reais, e o Pedrinho tenta resolver a forma de pagamento, tenta desenrolar um parcelamento que aí encaixaria perfeitamente no fluxo de caixa desse ano do Vasco. Outro nome que está preocupando muito o torcedor vascaíno e tem um cenário parecido é o Cuiabano. Cuiabano que foi a melhor contratação do Vasco nesse ano, o cara tá jogando muito, com o Renato Gaúcho encaixou demais, tá valorizando mais ainda e o valor do Cuiabano é o mais caro desses jogadores. Valor de compra do Cuiabano, 10 milhões de euros, aproximadamente 60 milhões de reais. O Vasco tenta, de toda forma, aí, acelerar essa compra, comprar logo, né, exercer logo a opção de compra pelo Cuiabano, justamente pela valorização que ele está ganhando. Cuiabano está sendo sondado pela seleção brasileira, não vinha jogando no Nottingham Forest, e quando chegou ao Vasco, logo mostrou o nível de jogador que é. Hoje ele é o principal jogador na posição aí dentro do Brasileirão, então mesmo que o Vasco tente buscar outro jogador para a posição, vai ser muito difícil. Pedrinho tenta concretizar logo essa compra aí, daqui a pouco vai ter mais clube aí em cima do Cuiabano. O Nottingham Forest, que nem deu oportunidade, ele nem chegou a jogar por lá, pode querer o jogador de volta. Pedrinho tenta acelerar, 10 milhões de euros, é o jogador que o Vasco mais precisa nesse momento aí contratar, realmente não tem como dar mole, então o Cuiabano precisa de todo jeito ser do Vasco, porque senão a torcida vascaína, que já está preocupada, vai começar a ficar aí com problemas com essa diretoria do Pedrinho, porque não adianta trazer os jogadores bons, né, formar um time titular e no meio do ano o time começar a se desmanchar, começar a perder peças. A gente já viu isso acontecer outros anos aí, quem acompanha o Vasco há muitos anos sabe. Várias e várias vezes o Vasco chegou a montar um bom time, chega no meio do ano, perde todas as peças, perde os jogadores principais. Isso não pode de jeito nenhum acontecer, só que para resolver isso, o Pedrinho tem uma carta na manga. Eu vou trazer essa carta na manga que o Pedrinho tem, esse detalhe que pode tranquilizar essas negociações. Então chega junto no like, rapaziada. Muito prazer, eu sou o Nicolas. Aqui tem vídeo de Vasco todo dia. Você tá no canal certo se você é torcedor vascaíno, quer assistir pré-jogo, pós-jogo, análises. Chega junto aí na resenha, é o Nico Vasco. Antes disso, tem alguns jogadores aí para fechar essa lista. Não vou desenrolar rapidinho aqui, que é o Rojas e o Cuesta. Ambos têm um empréstimo até o final do ano, os valores são mais baixos. O Vasco já tinha pago 1,5 milhão de euros aí para estender o empréstimo do Cuesta, já descontando, então o valor dele está na casa de 5 milhões de euros, 5 milhões e meio. Isso dá mais ou menos 35 milhões de reais. Só que aí o Galatasaray, que é o dono do Cuesta, eles estão mais tranquilos nessa negociação. Pode ser que o Pedrinho desenrole da melhor maneira aí para poder justamente fazer o parcelamento, vai pagando aqui, vai pagando ali. Apesar de não ter ganhado espaço ainda com o Renato Gaúcho, é um jogador muito importante, não à toa a diretoria do Vasco estendeu o empréstimo, ele teve problema de lesão, mas tenho certeza que essa disputa na zaga vai ficar difícil, porque tem ali Cuesta, Robert Renan, próprio Saldívia que vem jogando, e além disso tem a situação do Rojas, jogador muito jovem, 21 anos, veio do Monterrey, o valor de compra dele é 3 milhões e meio de euros, isso dá mais ou menos 18 milhões de reais. O prazo de empréstimo até o final do ano, só que aí é bem mais tranquilo, já tá tudo certo.
entre o Vasco e o Monterrey sobre essa compra, a forma de pagamento, parcelamento. Então, não é uma situação de preocupar tanto o torcedor vascaíno. O Rojas ganhou muita confiança dentro do Vasco, a diretoria não à toa deu a camisa 10 do Felipe Coutinho para ele. É um cara que tem muita personalidade, e isso são palavras aí da direção técnica do Vasco e do Renato Gaúcho, que é um jogador de muita personalidade, que em breve vai ser um dos jogadores, se não o principal do Vasco. E aí, para isso, o Pedrinho vem com a sua carta na manga, já chega junto no like aí, confere se inscreveu, chega junto na resenha do Nico Vasco, porque o Vasco tá nos detalhes para acertar toda a situação da venda da SAF. E aí o torcedor, vai aliviar, vai ficar tranquilo, todas as situações aí problemáticas vão poder se resolver com mais tranquilidade. É óbvio, a SAF, a gente tem que ser realista. Quando ela chega no clube, não é que o clube vira o Real Madrid do dia pra noite. Mas muitos problemas que vem acontecendo no dia a dia do Vasco com certeza vão ser resolvidos. Questão até de aporte, que aí nesse momento aí o Vasco, sabendo usar, pode mudar totalmente o parâmetro e a história do clube aí no médio prazo, se souber aplicar tudo isso. Quais são os detalhes da SAF? Justamente, rapaziada, a etapa final tá naquela negociação ali jurídica, o contrato, né, os detalhezinhos dos contratos. Tem a situação da ECAP, que ela é detentora da porcentagem que era da 777. Como eles não têm interesse em nada de futebol, como eles querem só receber a grana deles e cair fora desse problema, o Pedrinho tá ali remediando essa negociação com o filho do Lamáquia, que o Pedrinho falou aí que não vai se estender, não vai dar mais detalhes. Tá acontecendo justamente porque a venda da SAF está na etapa final, então ele não quer dar esses detalhes para não acontecer nenhum problema, mas o filho do Lamáquia lá, ele está nessa negociação, então os detalhes da porcentagem depende também da negociação com a ECAP, se vai ser 70%, 80%, 90%, quanto vai sobrar para o associativo, e isso pode acontecer em pouco tempo. O Lucas Pedrosa, alguns dias atrás, já falou que a venda da SAF poderia acontecer aí em poucas semanas, antes do meio do ano até, e aí a gente acredita que em pouco tempo vai chegar naquela etapa da votação, né? Aquela votação lá de conselheiros e tudo mais, aquela votação clássica que a gente já lembra da 777 como foi, mas acabou sendo aprovada, então a gente acredita que vai sim ser aprovado. O Pedrinho tá tomando muito cuidado nessa venda, não tá sendo feito de qualquer jeito, igual foi feito naquela época lá. O Pedrinho tem se preocupado aí em ajustar o contrato, fazer com que o comprador da SAF tenha que prestar contas ao associativo, tenha metas a cumprir e prestar essas contas ao associativo. Então, eles não vão poder fazer da forma que eles bem quiserem, como, por exemplo, está acontecendo no Botafogo aí, o John Textor faz o que quer, trata como se fosse a lojinha da esquina dele, e a intenção não é essa do Pedrinho. A intenção do Pedrinho justamente é fazer com que, mesmo que tenha um dono, uma empresa, vire mesmo de fato aí, o Vasco já é uma SAF, né, mas com aquele padrão de associativo ainda, mas com um empresário comprando, o Vasco com aquele padrão de empresa mesmo, não vai poder fazer loucura, vai ter que prestar conta, o resultado tá ruim, o associativo vai ter alguns gatilhos para poder cobrar e até multar esse comprador da SAF. Então o Pedrinho tá amarrando tudo muito bem pro torcedor vascaíno não sofrer. A gente tem que ser honesto aqui, rapaziada. Muita gente criticou o Pedrinho, muita gente desconfiou, mas fato é que ele vem buscando fazer o melhor pro Vasco há muito tempo. Nessa venda da SAF aí a gente vê que o negócio é complicado, mas ele tá tentando fazer com que, mesmo quando ele sair do Vasco, mesmo que tenha uma empresa, mesmo que essa empresa no futuro possa até vender de novo, sempre preste contas ao associativo, sempre preste contas a quem está ali, raiz do clube, quem é aprovado em votação, a pessoa que é aprovada em votação. Então isso faz toda a diferença. Resolvendo esses problemas, vai ter aporte financeiro, vai ter uma organização financeira, vai acontecer diferente ali a situação do Vasco no mercado, e aí pode não só concretizar essas compras, não tô falando que vai chegar e toma à vista dinheiro a doido aí para todo mundo, não é assim que acontece. Mas, pô, você vai conseguir chegar, toma uma entrada aqui pelo Robert Renan, o resto a gente parcela, já que vocês não querem parcelar, né, uma parcela tão longa. Chega ali no Cuiabano, é 10 milhões, vamos parcelar em quantas? De 6 em 6 meses eu vou te dar aqui 2,5 milhões. Entendeu? Vai negociar e vai ter moral e dinheiro para já chegar de cara e botar um dinheiro na mão. Porque às vezes o time não quer muito parcelar, porque o Vasco quer parcelar ali em 10 vezes, 15 vezes, sem nenhuma entrada muito forte, ou às vezes essa entrada é negociada.
com o dinheiro chegando, pode não só concretizar essas compras, como também contratar novos jogadores no meio do ano. E aí tem jogadores que podem chegar de empréstimo, jogadores que podem ser contratados novos aí. A gente fica na expectativa, eu volto para atualizar vocês aí sobre a situação da SAF. Então chega junto, deixa a sua opinião nos comentários, o que vocês acharam do que eu trouxe aqui, rapaziada. Concorda comigo, discorda? Aproveita e se inscreve aí no canal se você gosta de acompanhar Vasco todo dia, gosta de conteúdo desse estilo aqui. Muito prazer, eu sou o Nicolas, rapaziada, e até a próxima.